Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bressan, a gente está resolvendo a União de 2013. Se você não me segue nas redes sociais, segue lá, é prof_Bressan. Olha só que exercício maneiro, gente, sobre campo magnético. Ele fala, uma pequena esfera metálica atada a um fio isolante com velocidade de 200 metros por segundo, sobre uma mesa horizontal, né, perfeitamente lisa, gira com o sentido indicado na figura. Então, ela está girando para cá, com essa velocidade. E daí ele falou assim que tem uma carga elétrica negativa, isso aqui é bem importante, de 10 microcoulombs, né? Lembrando que o 10 microcoulombs, o micro, ele equivale a 10 na menos 6. E daí ele falou que o negocinho do fio, que é o tamanho do fio, ele vale 20 centímetros. Então é 0,2 metros, né? E ele fala assim, a permeabilidade magnética do meio, que é o μ0, ele vale 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Ele fala assim, sobre o campo magnético gerado no centro da trajetória circular, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente tem que calcular como se fosse uma espira. Essa carga elétrica girando com velocidade v, ela vai simular os elétrons em movimento num fio. Então, ali vai gerar um campo magnético também. Então, como que a gente calcula o campo da espira? Essa fórmula aqui, o μ0 vezes a corrente, dividido pelo 2 raio. E se você observar, gente, o tamanho do fio, ele é o raio dessa espira fictícia, né? Então, esse cara aqui é o raio. A gente tem o μ, a gente tem o raio. Falta calcular a corrente elétrica. Se você observar, a corrente elétrica é carga sobre tempo, tá? Essa carga sobre o tempo, eu tenho o valor da carga, A carga, ela vale 10 vezes 10 na menos 6. Agora eu tenho que achar o tempo. Esse tempo a gente tem que relacionar com a velocidade, gente. Por quê, Velocidade é a distância sobre tempo. Portanto, o tempo vai ser a distância com a velocidade da carguinha. Distância do quê? Ela percorreu uma volta completa. Essa uma volta completa, gente, é o comprimento do círculo. Então, se você observar, vai ficar 2π raio, que é o comprimento do círculo, sobre a velocidade. Então, aqui ela vai ficar 2π, o raio vale 0,2, a velocidade vale 200 metros por segundo. Então, vai ficar ali, 2 vezes 0,2 dividido por 200. Vai ficar aqui, 2 vezes 10 na menos 3 π segundos. E esse é o tempo que a gente vai utilizar na fórmula da corrente. Então, eu vou deixar o π incógnita mesmo, tá? Π. Então, aqui ele vai ficar 10 dividido por 2 vai dar 5. Conserva a base, a formulazinha aqui, Você conserva a base, 10, 10 a menos 6, e subtrai os expoentes. Então, ele vai ficar mais 3. Então, aqui vai ficar menos 6 mais 3 dá menos 3. Tudo isso dividido pelo π. Esse aqui é o valor da corrente elétrica, seria amperes, né? Que é uma carga sobre um tempo. E agora eu jogo na fórmula da espira. Vou puxar ela aqui para baixo. O campo da espira é o μ0, que ele vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes, no caso, a corrente, 5 vezes 10 a menos 3, dividido por π, dividido por 2 vezes o raio. Vezes o raio, que é 0,2. Então, esse campo da espira, ele vai dar, cortar o π, 4 vezes 5 vai dar 20, conserva a base, agora a gente soma os expoentes, né, porque é uma multiplicação, vai ficar 10 a menos 10, e aqui ele vai dar 4 vezes 10 a menos 1. Então, 20 por 4 dá 5, que vai dar 10 a menos 9, porque eu faço a subtração dos expoentes. Menos 10 menos menos 1 dá mais 1. Então, fica menos 10 mais 9. Desculpa, mais 1, daí dá 9, menos 9 ali, né? E aqui ele dá Tesla. Isso aqui a gente arredonda como 5 nanotesla. Então, esse aqui é o valor do módulo, tá, gente? Não pode ser esse, não pode ser esse. Agora, o que pega a gente? A gente entender como que funciona a regra da mão direita para a gente calcular isso. E qual que é a única observação que a gente tem que fazer isso aqui, gente? A regra da mão direita para a espira, ela significa girando com o sentido da corrente. Só que o sentido da corrente é o sentido convencional. Então, se a minha carga elétrica negativa está indo para a direita, nesse caso está indo no sentido, aqui está no sentido
anti-horário, a minha corrente elétrica fictícia, nesse caso, que está sendo simulada, ela teria que estar descendo para cá, indo para o sentido horário, tá? Porque a gente utiliza o sentido convencional, e o sentido convencional é oposto ao movimento dos elétrons. Olha que sacada. Então, para a gente desenhar essa espira, vou fazer a continha aqui, ó, a gente faria assim, ó. Nós temos a minha espira, ela está girando com esse sentido aqui, que é o sentido convencional. E esse sentido convencional, a gente usa a regra mão direita. O teu dedão, ele é o quê? A corrente, então você vai posicionar ela assim. Você vai perceber que a sua mão, ela vai entrar aqui, vai passar e vai sair por fora. Então, aqui ela vai estar entrando, aqui ela vai estar saindo. Lembra lá da nomenclatura, né? Ó, saindo, entrando. Então, aqui tem um vetor apontando para baixo, porque se você observar aqui, ó, ele está plano horizontal numa mesa. Então, o nosso vetor campo magnético, ele é saindo do centro da espira apontando para baixo. Então, ele vai dar a letra D, porque ó, o vetor ele é vertical, aponta para baixo e possui intensidade de 5 nanotesla. Isso aqui teria um outro macete, que é assim, ó. Quando a minha espira ela está girando no sentido horário, ó, que é o sentido que ela está aqui, ó, ela emite um SU, que também está girando no sentido horário. E quando a gente desenha o vetor campo magnético, o SU, ele é a bundinha do vetor, né? O SU é a bundinha do vetor. Então, é a mesma coisa que tem um vetor apontando para baixo, porque você está vendo a parte da bundinha do vetor do campo magnético, que é o X, porque ele está entrando, né? Então, isso aqui, sempre que você quiser pensar, ó, é uma bússola, né? O saindo é um norte. O entrando é um sul. Então, se está girando no sentido horário, aqui é um sul. E o sul, ele representa a bundinha do vetor. Então, você está vendo a bundinha do vetor sair. Então, você está vendo a bundinha do vetor sair. Então, ele vai estar apontando para baixo. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.